Hoje a gente vai falar desse tema, que é uma das 9 marcas de uma igreja saudável. A gente está na 5ª marca, que chama Disciplina Eclesiástica Bíblica. Esse assunto causa arrepios em muitas igrejas, em muitas congregações, nos membros, em alguns pastores também. Falar desse assunto que é um assunto bíblico, mas às vezes pouco trabalhado na comunidade, pode parecer um desafio, e é um desafio, e eu conto com a graça de Deus nessa manhã para que a gente possa fazer isso juntos. Por isso, meu irmão, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. A gente vai ler Hebreus capítulo 12. E vocês, visitantes, não se assustem. Vou falar igual a minha mãe falava comigo, né? Minha mãe um dia foi me chamar a atenção. Aí ela falou assim, eu vou falar um negócio com você, mas eu te amo. Aí eu já fui me aconchegando assim na cadeira, assim, que eu sabia que lá vinha. Mas ela me lembrou que ela falava porque ela me amava. Então, vocês se lembrem aí ao longo desse sermão aí que eu amo vocês, tá bom? Meu intuito aqui não é bater na igreja. Eu falei com o Everton outro dia, né? Antigamente eu pregava nas igrejas, eu gostava muito de pregar itinerante, e aí chegava nas igrejas eu a pancada, né? E aí eu fui entendendo, assim, eu falei, gente, para que eu faço isso, né? Dá tanto trabalho pastorear uma igreja, né? Os irmãos já estão enfrentando, a gente só vai lá para bater, coisa antiética, né? Eu falei, vou parar de fazer isso, começar a edificar os irmãos, mesmo que às vezes tem que falar coisas difíceis, mas ter esse amor, essa misericórdia pela igreja, e eu tenho isso por essa comunidade nessa manhã. Eu quero que você se lembre disso ao longo de todo o sermão. Amém? Amém, viu, gente? Glória a Deus. Lembra disso, não esquece não. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornarão participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Porém, mais tarde produz fruto específico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Essa é a palavra de Deus.
Esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre disciplina eclesiástica, ou seja, de como a disciplina é uma marca essencial, não é opcional, é uma marca essencial da igreja, né? E eu queria que você pensasse no seguinte, né? Quando a gente ouve sobre disciplina, a gente costuma a pensar que a disciplina é algo negativo. Ninguém aqui deseja ser disciplinado. Ou pelo menos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em castigo. Eu penso nas varadas que eu tomava quando eu era pequeno. Minha mãe me dava umas varadas lá, que eu estava muito fazendo umas bagunças. E hoje a gente nem fala mais sobre disciplina, né? A gente tem uma grande dificuldade na nossa geração de disciplinar os nossos filhos, porque a gente tem medo de traumatizá-los, não é? Então a gente tem medo de falar um pouco mais grosso, pegar no braço do menino, dar um chacoalhão nele, falar, presta atenção aqui, não é isso? Não, você vai traumatizar a criança, vai ter que gastar com um psicólogo no futuro, né? É isso, a Carla adora esse discurso, né? Psicóloga, né? O pessoal traumatizado, manda para ela, né? A gente fica com medo de ofender os nossos filhos, a gente acha que disciplina e amor são coisas opostas, que se você fizer isso, você vai estar perdendo, e claro, há vários e vários casos de disciplinas desproporcionais, como a Carla abriu esse culto essa manhã, de punições que não têm um fim proveitoso, que não servem para a formação de ninguém, e quando a gente pensa sobre a disciplina, a gente pensa sobre isso. Será que toda disciplina é negativa, meus irmãos? Obviamente não. Toda disciplina, não. A maioria das disciplinas, e quando ela é feita corretamente, à luz da palavra de Deus, ela é positiva. Ela tem um papel muito fundamental na nossa formação, na nossa correção, e é por isso que eu gostaria de ler com vocês algo o que é disciplina eclesiástica, só para a gente deixar claro aqui. Disciplina eclesiástica é obediência às ordens de Jesus. Lembra disso? Foi o próprio Jesus que ensinou e instruiu os seus discípulos a aplicar disciplina. A disciplina ela funciona como meios de correção e autorregulação da igreja. A gente vai falar sobre isso hoje, você pode ficar tranquilo. Ela nos ensina a lidar com problemas do pecado na igreja e a maneira como devemos buscar santidade, tratando a vida dos nossos irmãos e irmãs com seriedade, ou seja, não ignorando que os nossos irmãos enfrentam certas dificuldades que, sem a disciplina correta, eles vão naufragar na fé. Ao ignorarmos essa parte do nosso compromisso com Deus e com o próximo, contribuímos para o adoecimento do corpo de Cristo. Queria pensar aqui numa frase do Mark Dever, que vai fazer a gente pensar um pouco melhor. Está lá no livro, lá no capítulo, lá você pode ler, tá? Todos nós, sem hesitação, admitimos nossa necessidade de disciplina, mesmo não querendo. A gente precisa de disciplina. Nenhum de nós é um projeto perfeito ou concluído. Enquanto eu lia sobre isso, eu pensava sobre, por exemplo, as pessoas aqui que fazem atividade física. Não é isso? Se você é uma pessoa como eu, que detesta ir à academia, mas vai por obrigação, vai porque tenho que ir, senão como é que eu vou envelhecer com saúde? Como que eu vou continuar pregando com vigor? Como que eu vou conseguir segurar meu filho no colo? Se acontece alguma coisa, como que eu ajudo os meus amigos? Se você é uma pessoa preocupada com o presente e o futuro e fala assim, eu tenho que fazer isso, mas não gosta, você sabe como que a disciplina ela é importante. Você precisa ser disciplinado. Você não precisa ir inspirado, mas você precisa ter um senso de compromisso. O pessoal da dieta aqui, você precisa disso. Você tem que ser disciplinado, senão você vai desenvolver problemas. E tantas outras áreas da vida. Se você quer passar no concurso público, se você quer desenvolver como um profissional, enfim, tantas outras coisas, né? Precisamos ser inspirados, nutridos ou curados. Para mim, essa palavra curado ela tem um valor muito especial, porque para mim a disciplina eclesiástica ela funciona como um instrumento de cura para a comunidade e para a minha vida. Podemos necessitar de correção, disciplina ou quebrantamento, não importando qual seja o método de cura.
admitamos pelo menos nossa necessidade de disciplina. Não imaginemos nem presumemos que somos tão justos como deveríamos ser, como se Deus já houvesse acabado a sua obra em nós. Deus já terminou a obra em você? Você já está uma pessoa perfeita? Você é santo? Você é amável? Você é uma pessoa misericordiosa, generosa? Você é uma pessoa que prega o evangelho assim constantemente, sem a necessidade de que alguém possa te falar, vamos lá. Você é uma pessoa perfeita? Você é uma pessoa justa? Completa? Provavelmente não. Então você precisa de disciplina. Você precisa de algo que possa te abençoar, algo que possa fazer com que você cresça no evangelho. Amém? Por isso, agora eu queria que a gente olhasse para o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica. Mateus 18 é o texto mais clássico que você pode encontrar sobre isso. Nessa passagem, o próprio Jesus estabelece um processo de 4 etapas para lidar com o irmão que peca, né? O objetivo principal é a reconciliação e a restauração. Você lembra disso? Mateus 18. Jesus fala sobre se um irmão pecar contra você. Vocês já ouviram sobre isso já? O que acontece nessa comunidade se o irmão pecar contra você? Isso aqui é extremamente prático. O irmão me ofendeu, o irmão levantou falso testemunho, o irmão me fez algo que me lesou. Qual é o primeiro passo? Você vai e conversa com o irmão. Você procura o irmão e busca convencê-lo de que ele está errado, de que ele está fazendo algo que é terrível. Isso compromete a comunhão dos santos e compromete a nossa comunhão. Não deu certo, o que você vai fazer? Vai chamar mais uma pessoa e vai trazer esse caso. Olha só, eu estou aqui tentando convencer esse irmão de que ele está errado, e esses são os pontos, o irmão vai falar os pontos dele, e o irmão pode ou não aceitar essa correção. Não progrediu, o que você vai fazer? Você vai chamar, então, a igreja, você chama mais pessoas para isso. E a igreja, então, ela pode funcionar como uma espécie de juiz e avaliar a causa e dizer se isso é uma coisa justa ou não. Caso fique provado que aquele irmão, ele permanece no pecado dele, que ele faz mal à comunidade, qual é o último passo que Jesus instrui? Gente, não é o Tiago. O que Jesus instrui? Então você precisa levar ele diante da congregação e expulsá-lo. Eu sei que a gente não gosta de falar sobre isso, e eu espero não ter que fazer isso com nenhum de vocês, e espero também que vocês não façam isso comigo, porque até o pastor dessa igreja ele está sujeito à palavra de Deus. Não sei se vocês sabem disso. Mas isso aqui não é uma coisa para algumas pessoas, é para todos. Todos nós temos um compromisso de viver em santidade, comunhão e buscando a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando pessoas aqui dentro começam intencionalmente, propositalmente, fazer o mal a outras pessoas, essas pessoas precisam ser corrigidas logo no início. Caso elas não sejam corrigidas, o pecado vai só aumentando, até que a gente chegue numa situação que é hiper delicada, que é de expulsar alguém da igreja. Eu sei que muitas pessoas já viveram isso em algumas igrejas, que talvez esse tratamento, as etapas foram puladas, os julgamentos foram injustos, as avaliações foram tendenciosas. Isso tudo tende a invalidar a ideia de disciplina bíblica, mas eu queria te lembrar disso. Fazendo isso, nós estamos sendo obedientes à palavra de Jesus. Espero não fazer isso aqui, mas para você não dizer que a gente pulou essa parte da Bíblia, vale a pena pregar isso nessa manhã. Para que você saiba que os nossos pecados, quando são cometidos contra outros irmãos, contra nós, já é terrível. Contra os nossos irmãos são mais terríveis ainda. Nós precisamos lidar com isso de maneira séria, nós precisamos buscar a santidade da igreja, e muitos desses pecados podem ser corrigidos logo no início, quando é apenas o desentendimento. E uma igreja precisa tratar isso com seriedade. Eu já vi inúmeros casos de pecados de pessoas que não foram tratados na congregação. De irmãos, né, que se aproveitavam de jovens mulheres na igreja, ganhavam o coração dessas mulheres, defraudando o coração, e numa conversa, numa outra, leva para o motel. Faz isso com uma, faz isso com outra, faz isso com outra, faz isso com outra. E o cara lá na igreja, faz parte do ministério de louvor, é um líder influente, e as pessoas estão sabendo disso, mas ninguém faz nada. Uma igreja
que ignora esse tipo de coisa é uma igreja doente. E eu queria alertar vocês que não pode ser assim. De que a gente não pode olhar um irmão que desvia um dinheiro, um pastor que é abusivo, uma liderança que é tóxica, que manipula as pessoas, um irmão que vai pedindo dinheiro emprestado para um, usando o cartão de crédito do outro, contando mentiras, histórias, e todos sabem dessas conversas, desse tipo de coisa, e ninguém faz nada. Falta coragem para a gente interpretar o texto bíblico como uma ordenança direta para nós cristãos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É preciso que haja um confronto direto, que mais pessoas sejam envolvidas e que até a igreja saiba disso, que isso se torne público, para que nós possamos então tratar disso de uma maneira que, quem sabe, ganhar o irmão depois desse triste e fim processo. Faz parte de uma igreja saudável. Uma igreja que não se preocupa com a disciplina bíblica não é uma igreja saudável. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo trata de um ato incestuoso. Hoje eu falei que o pessoal que era um dia, não era um dia tão bom para o visitante vir na igreja, mas vocês vieram, glória a Deus. Deus está aqui falando com vocês. Eu falei isso na semana passada, falei, não, meu Deus do céu, tenha misericórdia, mas tem que falar, vamos lá. O Paulo aqui, gente, você lê 1 Coríntios capítulo 5, você fica abismado. Eu dei essa aula essa semana lá no IBTM lá, e a gente estava analisando o texto. Os irmãos, eles sabiam que o filho e a madrasta estavam tendo um caso na igreja, né? E era de conhecimento de toda a congregação. E essa congregação se orgulhava, eles eram orgulhosos de serem quem eles são. Ou seja, eles se orgulhavam de tratar com naturalidade esse tipo de pecado na igreja. E o apóstolo Paulo, ele diz que nessa situação não tem essa de chamar um ou dois ou três. Eu já sentenciei de longe, eu já estou aqui, estou do outro lado, outro país, mas eu já sentenciei que essa pessoa deve ser o quê? Expulsa do meio de vocês. Eu não sei por que vocês não fizeram isso até agora. Isso aí não tem nem conversa, é uma coisa tão abominável, é uma coisa tão repugnante, que vocês não deveriam admitir uma coisa dessa, mas vocês estão tão coniventes com esse tipo de pecado, e claro, isso não aparece no texto, imagina outras coisas que a gente julga por menor, de que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada nos dons, e tinha uma falta de responsabilidade não levava em consideração a santidade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, expulsa essa pessoa. Gálatas 6, fala sobre quando alguém é apanhado em alguma falta, uma fraqueza, um vacilo. E aquelas pessoas que são mais espirituais, elas têm o compromisso de ajudar esses fracos na fé, ou essas pessoas vacilantes. Quantas vezes pessoas no nosso meio, elas começam vacilos, pecados, e começam a fazer isso publicamente, e a gente começa a falar, não, é só porque a pessoa não é novo convertido, é uma pessoa mais velha, é isso, aquilo. E ela simplesmente a gente vai deixando isso. A Bíblia diz que aqueles que são espiritualmente maduros, eles devem chegar nesses irmãos e ajudar esses irmãos a enfrentar essas dificuldades. Falou, irmão, tem uma couve no seu dente. Vocês entenderam o que eu falei aqui? É aquela questão, né? Quando o irmão tem uma couve no dente, aí todo mundo fica rindo, conversando com a pessoa, ninguém tem a coragem de falar com o irmão de que ele está passando vergonha. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Há pecados na comunidade, há vacilos, e nem todos esses são intencionais, alguns deles são fraquezas, que a igreja ela deve se colocar ao lado e ajudar esses irmãos a restaurá-lo com espírito de mansidão, não é espírito de acusação não, é espírito de mansidão, é misericórdia. Isso é disciplina bíblica. Nós temos responsabilidade. Se você, meu irmão, se considera uma pessoa madura, então você precisa então se colocar ao lado desses irmãos e ajudá-los, e com mansidão, com humildade, com misericórdia, a ajudar esses irmãos. 2 Tessalonicenses 3, Paulo instrui a igreja a se afastar de irmãos que vivem de forma desordeira. Se afastem dessas pessoas. Alguém poderia dizer, não, Tiago, mas isso é muito... Você está excluindo as pessoas. Não é excluindo as pessoas, não. Você está realmente mostrando que
Ô irmão, ó, daqui para frente eu não tenho mais comunhão com você. Não. Você vai fazer isso? Você tem certeza? Você vai continuar cometendo essa prática de pecado, você vai continuar vivendo dessa maneira, de maneira desordenada, em dissensões, facções. Daqui para frente eu nem me assento para comer com você, porque eu não tenho comunhão com o seu pecado. Maridos poderiam fazer isso com suas esposas com seus maridos. A própria congregação deveria fazer isso também com as pessoas. Nós somos amigos? Nós não podemos, então, eu vou fazer uma coisa aqui, mas fica entre nós, é um segredinho. É errado, mas vai ser bom, vai ser bênção, vai gerar coisa boa para a igreja. Você deveria dizer para essas pessoas, eu não tenho parte com isso, eu não tenho comunhão com você e nem com o seu pecado. Você precisa mudar de vida. Enquanto você não mudar de vida, enquanto você não se arrepender, enquanto você não abandonar essa prática, eu não tenho relacionamento com você. Eu amo você, mas não dá para ter comunhão com esse tipo de coisa. 1 Timóteo, Paulo fala do exemplo de Himeneu e Alexandre, de que estavam blasfemando, falando até mal do próprio evangelho de Paulo. Ele fala, esses daí, eles chegaram no nível de apostasia tão grande que eu entreguei eles para Satanás, para que o corpo deles pudesse ser condenado, julgado. Imagina isso. O que é isso? É uma pessoa que no meio da igreja tem uma posição de influência, talvez até de ensino, se colocou no meio da igreja para falar mal do Evangelho, para falar mal do apóstolo Paulo, e essa pessoa está causando uma divisão, uma confusão na igreja, tamanha qual ela precisa ser expulsa dessa comunidade. Você não pode ficar aqui, porque você só faz o mal, você é um câncer na igreja, você está matando a igreja, e precisa ser combatido com uma cirurgia de extração. Você precisa extrair essas pessoas da igreja. 1 Timóteo, ainda, continuando ali no 5, o anterior era 1 Timóteo 1,20, agora 5,19. É isso? Estabelece diretrizes para lidar com acusações contra os presbíteros, porque os presbíteros eles também podem cair em algum tipo de acusação, falso testemunho. Quando um pastor peca na sua igreja, você que é da missão 16:8, o que acontece se um pastor dessa comunidade pecar, falhar? Se um pastor dessa comunidade começar a usar da sua autoridade de maneira errada, contra as Escrituras, o que a gente faz? A gente fala, não toque no ungido de Deus, ou a gente trata isso com seriedade? Como as igrejas aí fora lidam quando seus pastores são pegos em pecados graves? Nós ignoramos, nós deixamos para lá, nós falamos, vamos orar pela vida do pastor, ou nós apuramos, vamos apurar as acusações, vamos ver se são verdadeiras ou não, vamos ver se realmente é isso. A gente tem um processo disciplinar que apura a verdade, e caso esse irmão seja inocentado, isso é declarado publicamente, ou caso ele seja pego em flagrante, isso também é trazido publicamente diante da comunidade? Tiago, mas isso é uma vergonha, tomara que isso nunca aconteça. Mas isso precisa acontecer para que nós possamos dar o testemunho de que nós estamos comprometidos com o Evangelho, com o Deus do Evangelho. De que às vezes, infelizmente, se essas coisas precisarem acontecer, elas vão ter que acontecer. Nós precisamos ser corajosos e fiéis a Deus o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Amém? Tito fala aqui da unidade da igreja, né? Ele fala que você deve evitar controvérsias tolas e lidar com pessoas que promovem divisões na igreja, coisas terríveis. Infelizmente, eu já vivi isso, a gente já viveu isso aqui nessa comunidade, de coisas que começaram a processos disciplinares, às vezes não foi até o final, o pessoal foi embora antes, graças a Deus, que aí não precisa, mas isso é uma coisa terrível. Quem vive isso sabe a aflição que é, de pessoas que permanecem causando divisão, fofoca, mentira, calúnias contra outras pessoas. Imagine você um dia chegar na igreja ou abrir o seu celular e ver lá uma calúnia contra você. Você fala, meu Deus, é tanto tempo que eu estou nessa comunidade. Não é ser mal interpretado, é você receber falsas acusações, é saber que alguém está fazendo uma coisa contra você, alguém te enganou, alguém pegou um dinheiro emprestado, alguém fez alguma coisa, você foi traído.
São casos, inúmeros casos que eles acusam a igreja brasileira de como que a gente está, se tivesse uma CPI das igrejas, nós estava ruim. Porque há muitas coisas que foram encobertas, não foram tratadas com seriedade. E esse assunto, então, você nunca ouve falar sobre isso. Por isso que ele está lá no nosso discipulado. Se você está, eu estou já dando aqui a carta branca, aqui, ó. Se você está no discipulado de novos membros, você vai passar por isso. Essa parte aqui, então, você está passando agora comigo aqui. Seu discipulador fica livre para poder desenvolver outros assuntos com você. Porque no nosso discipulado a gente ensina isso, que a disciplina bíblica faz parte da saúde da igreja. Entre todas as outras coisas, eu queria, nesse breve momento, expor o texto de Hebreus para a gente poder pensar na disciplina bíblica aqui. Espero ter convencido os irmãos que disciplina bíblica não é um assunto isolado, mas que a Bíblia fala, e fala muito sobre a disciplina bíblica. Olha lá, o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos aqui atletas, corredores no nosso meio? Alguém que faz a corridinha? Não é possível. Ah, tem a irmã. Glória a Deus, irmã, salvou a gente aqui, ó. Não, pessoal que faz aí as maratonas, 5 quilômetros, 10 quilômetros, não. Todo mundo sabe que para você fazer esse tipo de coisa, você precisa estar com uma roupa adequada. Bons tênis, uma roupa leve, algo que seja propício para a corrida. Você não vai tentar correr com uma roupa que eu estou vestido dessa maneira aqui, uma mochila nas costas, calça jeans, né? A não ser que você está fazendo algum teste aí para alguma coisa militar aí, né, o Everton? Né? O Everton fazia natação lá, e ele me disse um dia lá que o pessoal faz, às vezes, cair na piscina de calça jeans, de roupa, moletom, né, para aprender a boiar. Mas não é apropriado, não faça isso em sã consciência, né? O apóstolo Paulo, ele está dizendo... esquece o apóstolo Paulo aqui, viu, gente? Né? Isso aqui é especulações. O autor de Hebreus está dizendo aqui que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado é uma coisa, é uma espécie de lodo, é uma espécie de rede, é uma coisa que vai se apegando a gente e nos impede de correr, de nadar, de chegar ao nosso alvo. O pecado é algo danoso a nós, ele atrapalha as nossas percepções, atrapalha o nosso desempenho. E nesse momento há uma nuvem de testemunhas, há toda uma torcida que está olhando para nós, para as nossas vidas nesse exato momento, e que está desejando que nós cheguemos a esse alvo, a esse objetivo, que é a glória de Deus, que é o Cristo Jesus, que é o novo homem, a nova mulher, a nova humanidade, pronta, perfeita, santa, imaculada, porque é isso que Deus vai fazer. Ele vai apresentar uma noiva, Jesus vai apresentar a sua noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa. E como nós vamos ser apresentados no fim dessa jornada se ainda carregamos pecado, se ainda carregamos embaraço, se ainda carregamos peso? Tudo isso precisa ser deixado. E a disciplina bíblica, ela entra exatamente agora, porque Deus usa da disciplina bíblica para nos tratar, nos limpar, nos restaurar, tirar essa nhaca, colocar roupas adequadas para a gente poder correr, para a gente poder se desenvolver, para a gente cumprir o nosso propósito nessa terra, nesse mundo, nessa vida que você tem. Então a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ver como que ele, tendo uma boa notícia de alegria, no final, suporta o sofrimento. Nós precisamos ter esse mesmo empenho quando nós olhamos para a vida eterna, para a glória que está prometida em Cristo Jesus, para a eternidade, e olhar e falar, esse é o meu futuro, esse é o meu alvo, então por causa do meu alvo, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que me livrar dessas coisas, mesmo que eu tenha que correr, eu preciso continuar, perseverar, eu não posso desistir. Olha só o que o autor de Hebreus vai dizer, de que na luta, versículo 4, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Ou seja, a nossa luta contra o pecado, ela
ela vai se tornar uma luta onde nós obtemos vitória quando nós sangrarmos. Vai custar alguma coisa para a gente. A gente entra nesse ringue com o corpo mole. A gente vai ali e abaixa a guarda. Não pode. O nosso inimigo, ele está focado em nos destruir, em nos tirar do alvo. Por isso, nós precisamos lutar contra o pecado até que a nossa resistência faça a gente sangrar. E vocês não podem se esquecer da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meus, Provérbios e Jó. Filhos meus, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Tem alguma tradução que fala diferente aí? Desanime. Tem alguma? Me ajuda aí, gente. Vamos ler a Bíblia juntos. Você já era para você ter acostumado. A terceira vez já. Como é que está aí? Olha? Oi? Não se magoe. Quem mais? Não desmaieis. Essa versão é ótima. Né? Porque é como se você estivesse sendo tentado pelo pecado, você estivesse lutando, e você está igual a Bruna Carla lá, estou sentindo as minhas forças indo embora. E está quase desmaiando. Você não pode desmaiar. Você não pode desmaiar. Não desmaie, fica vivo. É igual quando você está ali, não dorme, não fecha o olho não. Alguém te dá uns tapas no rosto ali, te joga. Por quê? Porque lutar contra o pecado é difícil mesmo, é desgastante mesmo. Permanecer firme, ser uma pessoa santa não é fácil. Ser uma pessoa pura não é fácil mesmo. Permanecer nessa luta, sem naufragar, não é fácil. Não desanime quando você é repreendido por Ele, quando a correção de Deus vem, quando Deus começa a te corrigir, você fala, eu não aguento isso aqui não, isso aqui está difícil demais para mim. Por que Deus? O Senhor não é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça. Cadê o Evangelho da graça? Você não é um Deus de Evangelho da graça? Por que a coisa está apertando para o meu lado? Por que eu estou sendo disciplinado? Por que eu estou sendo levado a esse extremo? Por que eu estou sendo levado a sangrar? A palavra de Deus fala, não desmaie, não desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, castigo humano aqui, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de castigo humano, de punição humana. Nós não estamos falando de Foucault aqui, teoria de punição. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de um tipo de castigo, de correção, de disciplina, que é uma expressão do amor de Deus por nós. Não, Tiago, mas esse negócio não faz sentido. Como pode? É porque pode. Deus ele fará tudo o que for necessário para que você seja apresentado no fim desses tempos perfeito, santo. Algumas pessoas vão mais ou menos, outras pessoas vão precisar sangrar. É isso que a Bíblia está dizendo. É que alguns de nós, e eu falo com você, eu já tive que sangrar em muita coisa já, porque eu estava lá, igual um filho desobediente, um filho coração duro, e como Deus é bom nos corrigindo, nos disciplinando. Versículo 7, leia comigo. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. O tratamento de disciplina, a disciplina que vem de Deus, ela é um tratamento para filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Perceba bem a lógica aqui do autor de Hebreus. Eu falo isso sempre. O meu filho, o Lucas, ele está aqui. Tem um outro menino fazendo bagunça aqui. Tem um outro fazendo bagunça. Tem um outro aqui. Eu vou ver se os meninos não estão morrendo. Se não estiver morrendo, cada um tem o seu pai. Cada um tem o seu pai. O meu filho, eu vou corrigir ele. Eu vou conversar com ele. Eu vou pegar ele pelo braço e vou tirar ele de lá. Falar, não, você vai ficar aqui. Mas o meu filho, ele tem um cuidado especial que eu não dou a nenhum outro filho. Cada um tem o seu pai. Deus tem os seus filhos e cuida desses filhos de maneira especial. Se você conhece alguém que está vivendo em práticas de pecado, mas a pessoa no mundo, mas é aquela pessoa lá na minha empresa, ela faz tudo errado, e faz não sei o quê, e trai a esposa, e desvia dinheiro da empresa, e fala mentira, e muito atestado. Essas pessoas têm os pais dela, a Bíblia diz, Satanás. Satanás sabe cuidar dos seus filhos.
Deus sabe cuidar do dele. Dos filhos de Deus, o pai cuida com disciplina. Que pai humano que não corrige o seu filho? Que pai humano que ignora as crises, as pirraças, as más disciplinas? A gente sabe disso. Humanamente, nós cuidamos dos nossos filhos. Deus não faria isso pelos seus filhos? Além disso, versículo 9, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Por mais terrível que isso possa parecer para você, mas não, minha mãe foi desproporcional, bateu demais, não sei o quê, fez isso e aquilo. No final das contas, você respeita o seu pai e sua mãe, deveria. Porque, como a Bíblia diz, eles fizeram aquilo que eles achavam que era o melhor. Eles fizeram o melhor com o conhecimento que eles tinham. Você pode ter certeza que nenhum deles fez isso em forma de vingança. Odeio o meu filho, por isso. Não. De alguma maneira eles estavam tentando sobreviver e te amar. Pais humanos, falhos, pecadores também, com certeza falharam com você, foram desproporcional na correção, foram desproporcional quando deram a chinelada no você. É verdade, não estou negando nenhuma dessas coisas. Para todos esses excessos, minha esposa lá pode te ajudar com isso. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus não é desproporcional na sua disciplina. Deus não pega pesado demais. É isso que você precisa entender. Deus, quando Ele usa uma disciplina eclesiástica ou outro tipo de disciplina para corrigir você, para formar você, para te fazer uma pessoa mais santa, mais amável, uma pessoa que é mais madura, Deus não é desproporcional. A disciplina dele cai bem, por mais que ela pareça desagradável, é o que o autor de Hebreus vai dizer. Por mais que ela não seja motivo de alegria, de regozijo, de júbilo, ela ainda é boa para você. Quando uma igreja abraça a seriedade da disciplina eclesiástica, ela não faz isso para punir ninguém. Ela não faz isso por prazer, eu quero humilhar essa pessoa. Uma igreja saudável, meus irmãos, uma igreja saudável. Ela faz isso com lamento, com choro, desejando que o irmão seja recuperado. E caso haja recuperação, há regozijo. Não há retaliação, há regozijo. A gente vendo a mão de Deus, a bênção de Deus se estendendo sobre essa comunidade, dando oportunidade de pecadores se arrependerem, serem transformados. Esse assunto tem tudo a ver com o assunto anterior nosso, domingo passado, disciplina, membresia bíblica na igreja. Se você é membro de uma igreja, você precisa saber disso, que o seu compromisso ele tem a ver com o testemunho público, ele tem a ver com a vida dos outros irmãos. Você precisa cuidar para que você ande de acordo com a palavra de Deus, senão a igreja vai te ajudar, a gente vai se autorregulando, se auto-corrigindo. Veja bem, versículo 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Você quer ser uma pessoa justa? Você quer uma pessoa que produz frutos de justiça? Frutos de alguém reto diante de Deus? Não espere que você se torne essa pessoa por osmose. Eu vim na igreja, fui lá, fui exposto à presença de Deus e agora eu estou transformado. Obviamente isso pode te ajudar de alguma maneira. Mas as relações, as correções, as disciplinas, nós estamos falando de disciplina eclesiástica, mas a gente poderia falar de outras disciplinas espirituais, orar, ler a Bíblia, jejuar, tudo isso é formativo. Tudo isso é formativo. E essas duas coisas, elas vão funcionando junto, para que você, meu irmão, seja uma pessoa que seja apresentada em santidade. Vocês perceberam esse ponto aqui, que é muito importante? Deus Ele não está salvando pessoas para que a gente chegue lá de qualquer jeito. Eu não sei por que a gente perdeu esse foco. A gente perdeu essa ideia de que não, tanto faz. Deus é gracioso. Ele me chama como eu estou. Ele é misericordioso. Olha só como que eu era. Realmente, o Evangelho, a graça de Deus, ela começa a ser manifesta na sua vida dessa maneira. Você está lá, você era essa pessoa totalmente em desconformidade com aquilo que a Bíblia diz sobre um discípulo de Jesus. Você era essa pessoa, totalmente
avacalhado, totalmente fora do esquadro, como diz aí. Mas perceba bem, conforme nós vamos amadurecendo na fé cristã, se espera maturidade, se espera frutos dessa nova árvore que foi cuidada, que foi podada, que teve os seus galhos aparados. É desejo de Deus colher esses frutos na sua vida, frutos de justiça, frutos que nascem na sua vida. Então não espere que essas coisas aconteçam sem disciplina bíblica. E sem disciplina eclesiástica, você também não... Vinha ao culto. Quando alguém chega para você e fala assim, irmão, congregar, não deixe de congregar como é costume de algum, disciplina bíblica. Quando o irmão te liga, quando o irmão fala assim, meu irmão, isso aí que você está fazendo é errado, disciplina bíblica. Nem toda disciplina bíblica ela é aplicada pelos pastores da igreja. Os pastores da igreja são acionados em últimos casos, casos mais graves, mas a igreja, como eu disse, ela vai se autorregulando, se autodisciplinando. Isso é importante para você. Você fala, Tiago, mas eu não tenho coragem de falar isso com ninguém. Deveria ter. Você deveria ter. Como irmão em Cristo, você deveria olhar para os seus irmãos, aqueles que frequentam o seu GC, aqueles que fazem parte do mesmo ministério, aquelas pessoas mais próximas, e se importar com ela. E dizer para elas, olha, eu estou vendo isso na sua vida, eu sei que o natural é você vir até mim e confessar o seu pecado, a sua dificuldade, mas eu estou vendo, e eu não posso ignorar. Vamos caminhar junto? Vamos orar junto? O que é necessário ser feito para que essa realidade ela pode mudar? Então eu estava lembrando que outro dia, eu acho que é o primo do Igor ali, que é fisioterapeuta, né? Não é isso? Está pensando nele lá em casa, lá na hora que o fisioterapeuta é assim, né? Quem quebrou alguma perna aí, um braço, alguma coisa, e aí tem que fazer o quê? Fisioterapia. E aí todo mundo que faz fisioterapia é uma tristeza. Por quê? Porque o membro não faz o movimento completo, está duro, está enrijecido. Quem rompeu um ligamento, você sabe disso. A Cindy aqui, dentista, quando alguém vai colocar o aparelho, aí tem que fazer aquela... É doloroso. Todas essas coisas são instrumentos de correção, de disciplina. O Marquidé vai falar sobre isso, né? Quando uma planta vai crescendo e você precisa colocar uma estaca para guiar o crescimento dela, para ela se apoiar. Disciplina. Você precisa de disciplina. Nós precisamos de disciplina para que a gente possa crescer corretamente, para que os nossos membros atrofiados eles possam adquirir o movimento, flexibilidade. Nós precisamos disso. E eu espero que a igreja possa se preocupar com os irmãos. Você não venha esperar essa bomba explodir aqui no gabinete pastoral. Quantas pessoas podem ser restauradas, curadas, suportadas, corrigidas antes de chegar no gabinete pastoral? Eu queria dar essa liberdade para vocês, falar isso aqui de púlpito, entendeu? Você não precisa ficar dependente de tudo de um pastor. Como uma igreja madura, é necessário que a gente saiba aconselhar uns aos outros, que a gente saiba pregar o evangelho uns aos outros, que a gente saiba cuidar uns dos outros. Não precisa tudo, nem tudo precisa vir para cá. Você ficou sabendo, fulano perdeu o emprego, o outro não está indo na igreja, o outro falou palavrão, o outro ficou bêbado. Nem tudo precisa vir para cá, mas os casos extremos precisam. Nos casos extremos precisam mesmo. Mas nos outros você pode ir lá. Você pode chegar lá e abrir a Bíblia e falar, irmão, olha só o que a Bíblia diz sobre um caráter de uma pessoa que nasceu de novo. Você acha que a sua vida está refletindo o caráter de uma pessoa que nasceu de novo? Não estou não. Então nós vamos orar aqui agora, vamos se arrepender, nós vamos caminhar junto. Toda vez que você for tentar nessa área, você pode fazer isso, você pode cuidar do seu irmão. Isso tem tudo a ver com a próxima marca, que é o desejo por crescimento e discipulado. Veja bem como que uma igreja saudável, ela tem características, e eu espero que a nossa aqui, ela possa desenvolver isso. Por fim, meus irmãos, eu queria que a gente pensasse por que nós devemos praticar disciplina eclesiástica. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Quando o irmão entre nós foi pego em alguma falta, o que a gente vai fazer para essa pessoa? A gente vai conversar com ela. Não deu para conversar, você vai chamar um outro irmão. Não deu para conversar com outro irmão, aí você vai ampliando isso aí até que a pessoa seja conquistada. Nenhuma dessas disciplinas é para a gente humilhar as pessoas. Eu vou falar isso de novo. Disciplina eclesiástica, não sei o contexto que você veio, eu também já vim de contexto ruim, todo mundo tem vida ruim aqui. Tá? Mas aqui na igreja, disciplina
não é para humilhar as pessoas, não é para expor as pessoas publicamente. Exposição pública é a última coisa. É quando a pessoa está maluca já. Ela está incontrolável. Nós precisamos trazer isso à tona para que todos fiquem cientes de que essa pessoa é um perigo a si mesma e um perigo a nós. Mas isso é a última coisa. Isso é quase uma exceção. É uma coisa que acontece raramente, não deve acontecer na igreja. Não é normal uma igreja que expulsa membro todo mês. E motivo de expulsar membro de uma igreja não é a pessoa não concordou lá, não liberou o orçamento, não foi fazer não sei o quê, não quis abrir um GC na casa dela. Não é esses os motivos. Nós estamos falando aqui de pecados gravíssimos. Se esse não é o caso, então nós podemos nos cuidar aqui e nos disciplinar. Então, primeiro, a disciplina eclesiástica é importante para o bem da pessoa disciplinada. A segunda coisa é que a disciplina eclesiástica ela é importante para o bem de outros cristãos quando vem um perigo do pecado. De que outros irmãos precisam também se alertar. Quantas vezes nós estamos em ambientes em que as pessoas estão cometendo deliberadamente pecados e nós estamos normalizando aquilo dali. Então, quando um pecado fica revelado, exposto, fica visível, a gente olha então e fala assim, espera aí, eu não posso. Esse irmão estava caindo nesse erro e eu estava indo com ele. Eu preciso então ter uma lucidez aqui, eu não posso cair nisso também. Eu preciso ser recuperado. Terceiro, para a saúde da igreja como um todo. Quando nós aplicamos a disciplina eclesiástica aqui, nós temos uma igreja mais saudável. Então você fala, não, Tiago, mas que coisa estranha. Imagine você, pais e mães, vamos conversar aqui sobre uma coisa, sobre os nossos filhos aqui. Imagine você, descobre, não é o nosso caso aqui, graças a Deus a gente tem um acompanhamento muito próximo das pessoas do ministério, mas vamos supor que você descubra que lá no Missão Kids tem lá um professor, hipoteticamente uma professora, que está batendo no seu filho lá, escondido. É o terror dos pais e das mães aqui, né, para levar para a escola. A gente fica pensando nisso, meu Deus, tinha uma professora lá, não é isso? Imagine que a gente descobre uma coisa dessa. O que você acha que a gente tem que fazer? A gente trata desse assunto ou a gente fala assim, não, foi só uma vez. Ignora. A gente não quer nem pensar nisso, não é isso? Mas a gente deve pensar. Se essas coisas ou outras aconteçam, casos de pecado, gente, coisa que você vê assim e fala, não dá. Como que a nossa igreja vai tratar disso? A gente precisa tratar isso com seriedade. Não é prazeroso, não. Fica tranquilo, semana que vem a gente não vai pregar sobre isso mais. Mas eu queria que você lembrasse disso, que a gente precisa ter essa atenção, essa seriedade. Se tivesse esse irmão, hipoteticamente, que defraudasse as jovens aqui na nossa igreja, a gente ia fazer o quê com essa pessoa? Ignorar? Não, meu irmão, está tranquilo? Ou a gente ia discipliná-lo? Não, meu irmão, então você não pode mais participar do Kids. Meu irmão, não quero você com contato com essas pessoas aqui, você não pode frequentar esse ambiente aqui. Sem supervisão, você não vai fazer isso não. Imagina só, você não vai poder mais estar aqui no louvor, cantando e tendo uma vida dessa maneira. Você não pode pregar o evangelho no domingo de um jeito e ao longo da semana ser de outro. Está vendo? Então essas coisas são importantes. Seriedade. Entendeu? Nós precisamos ser uma igreja saudável e a gente precisa pensar na saúde da igreja aplicando a disciplina. Quarta coisa, para o testemunho coletivo da igreja. Eu já vi esses casos. O pastor, ele construiu o seu sítio, né? Esse foi um caso aqui, né? Ele construiu o seu sítio lá, fez a reforma lá com o dinheiro da igreja. O que você acha que aconteceu com a igreja, com esse pastor? Nada. Porque ninguém falou nada. Ninguém fez nada. Os que se oporam foram vistos como, uma pessoa se opôs, outra se opôs, não é um consenso da igreja, isso já aconteceu. Quando a gente faz isso, a gente dá um grande testemunho para o mundo de que a gente cobra das pessoas aí fora um tipo de vida que a gente não está disposto a ter aqui dentro. A gente cobra que o traficante lá, ele abandone o tráfico de droga, que o cara lá, ele pare de trair a esposa, o agressivo pare de fazer isso, que o corrupto, nós cobramos, né, da política, muita corrupção, os esquemas, os não sei o quê, mas nós toleramos essas coisas na igreja. Você acha que isso tem algum louvor nisso? Qual é o testemunho que nós damos? Então, quando nós tratamos dessas coisas de maneira séria, e de novo, vou falar isso para você de novo, para você gravar,
todos aqui estão sujeitos a essas mesmas disciplinas. Seja você que está aí me escutando todo domingo, seja o pastor aqui. Entendeu? Se eu me desviar, se o pastor Everton se desviar, se o pastor Emerson se desviar das suas atribuições pastorais e bíblicas, a igreja deve lidar com seriedade, pelo bem da comunidade. Você precisa saber disso. Não, Tiago, eu também não quero que isso aconteça, não. A gente está falando isso aqui para a gente não... Você nunca poder dizer, nunca falou sobre isso na igreja. Quinto e último, e o muito importante, para a glória de Deus, quando refletirmos a sua santidade. Nós cantamos que o nosso Deus é santo. A Bíblia diz, sejam santos como Deus é santo. Deus deseja a pureza na igreja, a santidade, a clareza, a ordem, que nós possamos ser esse tipo de igreja. Uma igreja santa, uma igreja séria, uma igreja que teme a Deus. Que a gente possa pensar sobre isso para que toda vez que nós formos tentados, que o pecado bater na nossa porta, nós possamos resisti-lo e saber, não, eu preciso glorificar a Deus na pureza, na santidade. Amém, gente? Essa é a palavra de Deus para essa manhã. Espero que você tenha sido abençoado. Se coloque...